O cheiro de papel envelhecido e pó acumulado preenchia o pequeno depósito da Casa da Memória de Curitiba, quando a arquivista Mariana Fontoura abriu a terceira caixa de doações não catalogadas daquela manhã de agosto de 2019. Eram fotografias antigas, a maioria de estúdios já desaparecidos, rostos anônimos que aguardavam identificação. Mariana trabalhava ali há 12 anos e sabia que cada imagem carregava fragmentos de existências apagadas pelo tempo. Ela separava metodicamente as fotografias por período e técnica fotográfica, daguerreótipos, albuminas, colódios úmidos. Mas duas imagens, colocadas uma ao lado da outra sobre a mesa de catalogação, fizeram com que sua mão parasse no ar. A primeira fotografia era um retrato carte de visite, técnica popular entre 1860 e 1900. A imagem mostrava uma menina de aproximadamente 6 anos, sentada em uma cadeira vitoriana de veludo escuro. A criança usava um vestido branco de renda, cabelos cacheados presos com laço, e segurava nas mãos uma boneca de porcelana. Sua expressão era grave, quase melancólica, característica comum nas fotografias do século XIX, quando os tempos de exposição exigiam imobilidade absoluta. A segunda fotografia era colorida, impressa em papel fotográfico moderno, com data impressa no verso, 15 de março de 1985. Mostrava uma menina, também com cerca de 6 anos, sentada em uma cadeira que parecia ser a mesma, ou uma réplica perfeita. A criança usava um vestido branco de renda, cabelos cacheados presos com laço, e segurava nas mãos uma boneca de porcelana. A posição dos braços, o ângulo da cabeça levemente inclinada para a esquerda, a maneira como os pés descansavam sobre o chão, tudo era idêntico. Mariana aproximou as fotografias. Sob a luz natural da janela, o detalhe que a perturbou tornou-se mais evidente. Não era apenas a pose que se repetia. A cadeira, o fundo levemente desfocado, a sombra projetada, tudo sugeria que as duas fotografias haviam sido tiradas no mesmo ambiente físico. Mas como isso seria possível, se 90 anos separavam as duas imagens? Ela virou ambas as fotografias. No verso da primeira, escrito em tinta sépia desbotada, lia-se: Clara, 1895, Estúdio Fotográfico Silva e Irmão, Curitiba. No verso da segunda, em caneta esferográfica azul, Ana Clara, 6 anos, Estúdio da Vovó, 1985. Mariana fotografou ambas as imagens com seu celular e enviou para o grupo de pesquisa da Casa da Memória. A resposta do historiador Eduardo Matos veio em menos de 10 minutos. Isso não é coincidência. Preciso ver essas fotos pessoalmente. Não mexa nelas até eu chegar. 2 horas depois, Eduardo estava no depósito, luvas brancas nas mãos, lupa de alta precisão posicionada sobre as fotografias. Ele examinou cada detalhe, a textura do papel, a qualidade da impressão, os sais de prata ainda visíveis na fotografia antiga. Silêncio. Depois, ele levantou os olhos para Mariana. Essas fotografias não foram tiradas por acaso. Alguém recriou esta cena deliberadamente. E se conseguirmos rastrear esse estúdio, talvez possamos descobrir por quê. A investigação que se seguiria revelaria não apenas uma história familiar atravessada por segredos, tradição e memória, mas também uma prática fotográfica quase esquecida, profundamente ligada aos rituais de luto e perpetuação da linhagem nas famílias paranaenses do século XIX. Para compreender o que essas duas fotografias representavam, era necessário mergulhar na história da fotografia no Brasil e, mais especificamente, na Curitiba do final do século XIX. A fotografia chegou ao Brasil em 1840, apenas 1 ano após o anúncio oficial da invenção do daguerreótipo por Louis Daguerre, em Paris. Dom Pedro II, imperador e entusiasta das ciências, tornou-se um dos primeiros monarcas a adotar a nova tecnologia.
No Paraná, ainda província distante dos grandes centros, a fotografia chegou mais tarde, na década de 1860, trazida por imigrantes europeus que instalaram os primeiros estúdios fotográficos em Curitiba. O Estúdio Fotográfico Silva, em Irmão, foi fundado em 1882 pelos irmãos portugueses Joaquim e Antônio Silva, que haviam aprendido o ofício em Lisboa antes de emigrar. Localizava-se na Rua 15 de Novembro, então chamada Rua da Imperatriz, no coração comercial da cidade. O estúdio atendia principalmente as famílias abastadas, fazendeiros de erva mate, comerciantes, funcionários públicos, médicos e advogados. Ter um retrato fotográfico era sinal de status social. A imagem permanente substituía a efemeridade dos desenhos e pinturas, acessíveis apenas aos muito ricos. Mas a fotografia no século XIX também carregava função ritual. Em uma época de alta mortalidade infantil, cerca de 30% das crianças não sobreviviam aos primeiros 5 anos de vida. Os estúdios fotográficos ofereciam serviços especializados em retratos post-mortem. Pais enlutados levavam os corpos de seus filhos para serem fotografados uma última vez, muitas vezes vestidos como se estivessem apenas dormindo, cercados de flores. Essas imagens, chamadas memento mori, eram emolduradas e exibidas nas salas de estar, mantendo viva a memória dos mortos. Mas havia outra prática, menos conhecida e mais reservada às famílias tradicionais: o retrato de continuidade. Quando uma criança morria prematuramente, algumas famílias contratavam o fotógrafo para criar um retrato padrão, uma imagem que seria recriada com a próxima criança nascida na linhagem. A ideia era preservar a memória visual da criança perdida ao projetá-la na próxima geração. Essa prática, embora não amplamente documentada, existia em círculos aristocráticos e tradicionalistas, especialmente entre famílias de origem europeia que preservavam costumes do antigo continente. Curitiba, no final do século XIX, era uma cidade em transformação. A imigração europeia, poloneses, italianos, alemães, ucranianos, modificava a paisagem cultural e econômica. Ao mesmo tempo, as elites locais, muitas delas descendentes de portugueses e luso-brasileiros, mantinham tradições rígidas ligadas à linhagem, honra familiar e memória ancestral. Nesse contexto, a fotografia não era apenas registro, era documento, prova, monumento. As crianças, sobretudo meninas, eram fotografadas em ambientes altamente controlados. Vestidos brancos de renda simbolizavam pureza e inocência. Bonecas de porcelana, importadas da Europa, eram símbolos de civilização e refinamento. A seriedade nos rostos infantis refletia não apenas os longos tempos de exposição necessários para a técnica da época, mas também uma concepção de infância distante da que conhecemos hoje. Crianças eram vistas como adultos em miniatura, educadas para respeito, silêncio e obediência. Essa era a Curitiba, onde Clara nasceu e foi fotografada em 1895. E essa era a tradição que, quase um século depois, ainda ecoava na decisão de recriar aquele retrato exato, com Ana Clara, em 1985. Eduardo Matos sabia que desvendar o mistério das duas fotografias exigiria paciência, metodologia arquivística e acesso a fontes dispersas. Ele começou pelo mais tangível, o Estúdio Fotográfico Silva em Irmão. A primeira parada foi o Arquivo Público do Paraná. Nos registros comerciais da cidade de Curitiba, Eduardo localizou a licença de funcionamento do estúdio, datada de 15 de abril de 1882. Os proprietários eram, de fato, Joaquim Ferreira da Silva e Antônio Ferreira da Silva, naturais de Braga, Portugal. O estúdio funcionou na Rua 15 de Novembro até 1908, quando foi vendido para um fotógrafo italiano chamado Giovanni Martinelli.
Depois disso, o espaço passou por várias mãos até ser demolido na década de 1950 para dar lugar a um edifício comercial. Mas o que aconteceu com o acervo fotográfico? Eduardo localizou uma referência em um jornal de 1909. O senhor Giovanni Martinelli, novo proprietário do antigo estúdio Silva em Irmão, anuncia a continuidade dos serviços de retratos artísticos e conservação de negativos de vidro. Negativos de vidro. Isso significava que era possível que o arquivo original ainda existisse em algum lugar. Eduardo ampliou a busca. Consultou os registros de inventários e testamentos no Fórum de Curitiba, buscando pelos nomes Silva, Martinelli e qualquer menção a acervos fotográficos. Foi em um inventário de 1953, referente à falecida viúva de Giovanni Martinelli, que encontrou uma linha decisiva. Lote 47, coleção de chapas de vidro e negativos fotográficos antigos, doados ao Museu Paranaense conforme vontade expressa da falecida. 3 dias depois, Eduardo estava no depósito técnico do Museu Paranaense, acompanhado de Mariana. Ali, em caixas de madeira empilhadas em uma sala climatizada, estavam centenas de negativos de vidro do antigo estúdio Silva em Irmão. Cada chapa tinha entre 9,12 e 13 e 18 centímetros, embaladas em papel de seda amarelado. Eduardo vestiu luvas e começou a examinar uma por uma. Levou 4 horas até ele encontrar. A chapa de vidro estava identificada com o número C1895-27. Sob a luz da mesa de digitalização, a imagem invertida revelava exatamente a cena da primeira fotografia. A menina sentada na cadeira vitoriana, o vestido branco, a boneca de porcelana. No canto inferior direito da chapa, gravado com ponta de diamante, lia-se Clara Machado de Azevedo. Eduardo fotografou a chapa e retornou ao arquivo público. Agora ele tinha o nome completo. Precisava rastrear a família. Nos registros de nascimento da paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Eduardo localizou o batismo de Clara Eulália Machado de Azevedo, nascida em 12 de junho de 1889, filha de Augusto Machado de Azevedo, comerciante de erva mate, e Helena de Souza Machado. Mas foi nos registros de óbito que a história começou a ganhar peso emocional. Clara Eulália Machado de Azevedo faleceu em 3 de janeiro de 1896, aos 6 anos de idade, por febre tifoide. O atestado de óbito estava assinado pelo Dr. Vicente Machado, médico da família. A menina foi sepultada no cemitério municipal de Curitiba. Eduardo agora sabia. A fotografia de 1895 havia sido tirada poucos meses antes da morte de Clara. E alguém, 90 anos depois, havia recriado aquele retrato com outra criança. Mas quem era Ana Clara? E qual era sua relação com a família Machado de Azevedo? Eduardo retornou aos registros civis e genealógicos. Rastreou a linhagem da família Machado de Azevedo ao longo de 4 gerações. Augusto e Helena tiveram outros filhos após a morte de Clara. 2 meninos, nascidos em 1897 e 1900. O mais velho, Augusto Filho, casou-se em 1922 com Leonor da Costa e teve 3 filhos. Um deles, Hélio Machado, nascido em 1930, tornou-se contador e casou-se em 1955 com Julieta Nogueira Machado. E foi Julieta quem, em março de 1979, deu à luz uma menina chamada Ana Clara. A conexão estava feita. Mas ainda faltava uma peça essencial. Por que Julieta decidiu recriar aquele retrato? Eduardo localizou o endereço da família Machado no cadastro de contribuintes da Prefeitura de Curitiba e, com autorização formal da Casa da Memória, telefonou. 3 dias depois, ele e Mariana estavam sentados na sala de estar de Julieta Nogueira Machado, agora com 82 anos. Julieta Machado era uma mulher de expressão serena, cabelos brancos presos em coque baixo. Ela recebeu Eduardo e Mariana com café e biscoitos e ouviu atentamente enquanto Eduardo explicava a descoberta das 2 fotografias.
Quando ele terminou, Julieta ficou em silêncio por um longo momento. Depois, levantou-se e foi até um móvel antigo de madeira escura. De uma gaveta, retirou uma caixa de veludo vermelho desbotado. Dentro da caixa havia uma terceira fotografia. Era o mesmo retrato. A mesma menina, a mesma cadeira, a mesma boneca. Mas esta fotografia era diferente. Estava emoldurada em prata, com uma pequena placa de identificação gravada na base. Clara, 1895. Para que nunca se apague. Julieta segurou a fotografia nas mãos e começou a falar. Minha sogra, Leonor, me entregou esta fotografia quando eu estava grávida da Ana Clara. Ela me contou uma história que sempre foi mantida em segredo na família. Clara, a menina desta foto, era a primeira filha de Augusto e Helena. Ela morreu muito jovem, de febre. Naquela época, era comum as crianças morrerem, mas Helena nunca se recuperou da perda. Ela entrou em um luto profundo que durou anos. Julieta fez uma pausa, os olhos fixos na fotografia. Quando o segundo filho nasceu, Augusto Filho, Helena insistiu que a memória de Clara fosse preservada. Ela guardou o vestido branco, a boneca de porcelana e esta fotografia. E fez um pedido que, quando nascesse outra menina na família, a fotografia fosse recriada, para que Clara continuasse presente, para que a linhagem não esquecesse. Isso foi cumprido? Perguntou Eduardo, anotando cada palavra. Não imediatamente. Augusto e Helena tiveram apenas meninos. A tradição ficou adormecida. Mas Leonor, minha sogra, conhecia a história. Ela me contou que Helena, antes de morrer em 1940, deixou um pedido registrado em carta. Se nascer uma menina na família, que seja fotografada como Clara, para que ela não seja esquecida. Julieta abriu a gaveta novamente e retirou um envelope amarelado. Dentro, uma carta manuscrita em papel timbrado, datada de 1938. Eduardo leu em voz alta. Querida Leonor, sei que o tempo me levará em breve, mas peço que preserve a memória de minha Clara. Ela partiu antes de viver. Que ao menos sua imagem permaneça. Se Deus permitir que uma menina nasça nesta família, fotografe-a como foi fotografada Clara. Use o mesmo vestido, a mesma boneca, a mesma pose. Que a memória atravesse o tempo. Helena Machado de Azevedo. Eduardo sentiu um aperto no peito. Não era superstição, não era obsessão mórbida, era luto transformado em ritual, memória transformada em tradição. E você cumpriu o pedido, disse Mariana, emocionada. Julieta assentiu. Quando Ana Clara nasceu, em 1979, minha sogra me entregou esta fotografia e me contou tudo. Ela me deu o vestido branco, que havia sido guardado em naftalina por décadas. Me deu a boneca de porcelana, ainda intacta, e me disse, faça uma fotografia igual. É o último pedido de Helena. E eu fiz. Em 1985, quando Ana Clara completou 6 anos, a mesma idade de Clara em 1895, contratei um fotógrafo e montei o cenário no estúdio da minha mãe, que era costureira. Usei a mesma cadeira vitoriana que havia sido preservada na família. Vesti Ana Clara com o mesmo vestido. Dei a ela a mesma boneca e pedi que ficasse na mesma posição. Ana Clara sabia? Perguntou Eduardo. Não naquela época. Ela era muito pequena. Eu contei anos depois, quando ela já era adulta. Ela entendeu e guardou a fotografia como herança. Eduardo olhou para as 3 fotografias lado a lado. 1895, 1985. E agora esta, a original emoldurada. A senhora tem contato com Ana Clara? Julieta sorriu. Ela mora em São Paulo, mas posso ligar para ela agora se quiserem conversar. 3 semanas depois, Eduardo Matos, Mariana Fontoura e Ana Clara Nogueira, casada, mãe de 2 filhos, professora de literatura, estavam reunidos na Casa da Memória de Curitiba.
As 3 fotografias estavam dispostas sobre a mesa de pesquisa, iluminadas pela luz suave da sala de conservação. Ana Clara, aos 46 anos, olhava para as imagens com uma mistura de reconhecimento e espanto. Eu sempre soube da fotografia, mas nunca imaginei que existisse uma história tão longa por trás dela, disse, tocando levemente a borda do retrato de 1985. Quando minha mãe me contou, anos depois, eu pensei que fosse apenas uma homenagem. Não imaginava que fazia parte de um pedido que atravessou gerações. Eduardo explicou o que haviam descoberto: o luto de Helena, a carta de 1938, a preservação do vestido e da boneca, a recriação deliberada do retrato. O que mais me impressiona, disse Eduardo, é que isso não era superstição, era memória. Na ausência de registros digitais, de vídeos, de redes sociais, a fotografia era o único modo de fazer uma vida breve permanecer real, tangível. Clara existiu, e Helena não queria que essa existência se apagasse. Mariana acrescentou, e a família honrou isso, não por medo, não por obrigação cega, mas por afeto. Sua avó, Leonor, guardou o pedido. Sua mãe, Julieta, o cumpriu. E você, Ana Clara, agora conhece a história completa. Ana Clara ficou em silêncio por um momento. Depois falou. Eu tenho uma filha. Ela tem 8 anos. Chama-se Helena. Eduardo e Mariana se entreolharam. Eu não sabia, quando escolhi o nome, que era o nome da minha trisavó. Minha mãe nunca me contou. Mas agora que sei, acho que faz sentido. Ana Clara pegou o retrato de 1985 e o segurou contra a luz. Não vou recriar a fotografia, não acho necessário, mas vou contar essa história para a minha filha. Vou mostrar para ela que existiu uma menina chamada Clara, que morreu muito jovem e que nunca foi esquecida. E vou dizer que a memória não precisa de magia para atravessar o tempo. Basta que alguém se importe o suficiente para preservá-la. Eduardo registrou cada palavra. Sabia que aquela história seria transformada em artigo acadêmico, em verbete de arquivo, em exposição na Casa da Memória. Mas também sabia que o verdadeiro legado daquelas fotografias não estava nos documentos. Estava na continuidade, no cuidado, na recusa de permitir que uma vida breve fosse reduzida ao esquecimento. Clara Eulália Machado de Azevedo morreu em 1896, aos 6 anos. Mas sua imagem atravessou 130 anos. Foi preservada, recriada, honrada, não porque fosse extraordinária, mas porque foi amada. E no final, talvez seja isso que toda fotografia realmente faça. Não capturar um rosto, mas capturar a insistência de que aquele rosto importou, que aquela vida, por mais breve, deixou marca, que alguém, em algum lugar, se recusou a esquecer. Na mesa de conservação da Casa da Memória de Curitiba, as 3 fotografias permaneceram lado a lado. 3 gerações, 3 momentos, uma só memória. E a história, agora documentada, arquivada e registrada, estava finalmente completa.